Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão escutando o ExpoCast. Mais uma vez, estamos aqui para conversar sobre temas importantes para o e-commerce, eu diria essenciais para todo o ecossistema digital. E hoje, mais uma vez, eu estou conversando com o Rafael Paiva. Tá? O sobrenome dele é mais complicado que Paiva, mas o Paiva é o que a gente vai utilizar. Vamos de Paiva, é mais fácil. Né? Paiva é mais fácil. E, só que assim, o legal de estar mais uma vez falando com o Rafael é porque o Rafael tem um conhecimento muito fora da curva. Nós falamos da outra vez com uma outra empresa que ele tem, e hoje a gente vai falar de um ponto que gera, assim, metade do cabelo branco que eu tenho, saiba, Rafa, que é por causa de uma frase que eu vou ser obrigado a fazer a pergunta para ti, tá? Que é, quando a gente fala de plataforma, tá, Rafa? Falar de plataformas genéricas ou plataformas hipersegmentadas ou plataformas mais estruturadas para modelos de negócio. Já vamos direto para o ponto. Vamos lá. Que deveria ser um tema de discussão no início de qualquer projeto. Normalmente isso daí se limita a qual é a plataforma que a gente vai utilizar ou se essa plataforma está de acordo com o meu negócio. Sim. Tu como especialista, tá? Como proprietário de uma plataforma e mais do que isso, como especialista em e-commerce, o que tu podia trazer para a gente em relação a isso, sobre essa hipersegmentação, né? Sobre essa coisa de ter plataformas realmente nichadas? Vamos lá, gente. Boa tarde, tudo bem? Estamos de volta aqui, né? Então, essa questão da plataforma super nichadas ou as chamadas genéricas, né? Isso a gente encara hoje como uma evolução da plataforma, de como está acompanhando a evolução da internet, do e-commerce, né? Então, a gente voltando no passado, antes, para você estar no e-commerce, bastava o grande desafio era você ter uma loja virtual. Então, era um desafio você ter uma plataforma. Então, hoje, a plataforma que você precisava antes, bastava ter lá um checkout, um carrinho, uma loja, e isso resolvia. Então, esse era o grande desafio. O desafio era estar na loja. Beleza, eu estou na loja, vou vender. E era muito mais fácil você vender, né? A gente tinha clientes no passado que há 10, 12 anos atrás que investia R$2.000 e chovia a venda. Não tinha meta, não tinha WhatsApp. O principal canal de venda deles era e-mail marketing. Então mandava e-mail marketing, disparava de venda, acontecia. E a plataforma ela bastava acontecer, ela bastava estar lá. Ela não precisava ser específica. Só que acontece, com a evolução do e-commerce, com a evolução do comportamento do consumidor, isso tudo mudou. Porque agora a exigência aumentou. As pessoas não compravam o tipo de produto que compram hoje. Então hoje a plataforma genérica ela serve muito para você entrar, para você começar, para você validar o teu produto, mas ela tem um teto muito grande, como a gente fala, né? Um teto assim muito rápido de você alcançar se você realmente precisar e se você tiver sucesso nisso. Porque não é que é uma plataforma ruim, mas hoje ela tende a algo muito generalista, né? Sim. Não estamos falando de que plataforma barata é ruim. A gente está falando exatamente. Que existe a coisa certa para cada cliente. Isso, e na verdade a gente até gosta, porque a entrada de nossos clientes é sempre o primeiro contato, muitas das vezes, dos clientes que eles vão e começam e depois eles precisam validação, lançar. Né? Validação, exatamente. Então, tem um custo mais baixo, tem hoje uma facilidade muito maior de você implementar, mas ela tem ali um limite, né? E a gente costuma fazer uma análise assim que a gente não costumava fazer antes, né? Porque hoje, se você tem uma loja de pneus, se você tem hoje uma loja de joias, se você tem uma loja de sapato, fisicamente, você não contrata um RP genérico. Praticamente não existe RP genérico. Pense então, nisso daí, ó. Né? Porque todo negócio tem a sua particularidade. Então, por que você vai ter também uma plataforma genérica, sendo que cada produção, cada venda, ela tem uma necessidade? Imagina você um RP que não, no caso de sapato, que não consegue traduzir para você a necessidade de grade, de tamanho, de várias outras coisas, entendeu? Então, hoje a plataforma de e-commerce, ela começou a ter essa necessidade também, porque o comportamento do consumidor também começou a exigir isso. Né? Então, hoje, a partir do momento que você começa a ter um avanço maior de vendas e de dores, aí você começa a pensar numa nova solução. Então a gente pode chegar e dizer que o problema aparece quando começa a crescer o negócio, né? É um bom problema. A gente sempre fala, é um bom problema, né? Exatamente. O cliente fala, às vezes tem um cliente, meu Deus do céu, tô cheio de problema,
tá gente fazendo planilha, tá gente mexendo com plugin. Falei, bom, se isso está acontecendo, então é porque está vendendo. Mas aí começa a entrar outros problemas mais sérios, né? Tu falou em algumas coisas aqui mais rapidamente, mas eu queria fazer uma provocação um pouquinho maior. Quais são... Cita algumas coisas assim que uma plataforma genérica, por exemplo, não vai conseguir te atender para um cliente nichado. Como tu falou, assim, pneus, ultra complexo, mercado, assim, complexidade eu diria que é nível quase máximo, cara. Exatamente. A gente sempre brinca que quem consegue vender pneu consegue vender qualquer coisa. Porque, vamos dizer, por exemplo, vender pneu, dificilmente a maioria das pessoas não sabe qual é exatamente o tipo de pneu que precisa. E aí existe um grande problema que é o quê? É a taxa de devolução. Imagina o custo que é de transportadora de pneu. A gente não está falando de mandar uma sacolinha de uma bijuteria no Correio. A gente está falando de 4 pneus pesados de você mandar e você chega lá, você não manda para casa do cliente, você tem que mandar no AutoCenter, você chega lá e o cliente vê que não é o produto que ele precisa, porque ele comprou errado. E vende muito, né? Vende muito pela internet, muito pela internet. Pneu, autopeças, hoje são os segmentos que mais vendem praticamente na internet. Mercado Livre, hoje o segmento que mais vende é autopeças, entendeu? No Mercado Livre. Então, esse ramo, porque é um tipo de produto que você não compra porque tem uma promoção, você não compra porque o gerente ficou louco, porque é Black Friday, você compra o que você precisa. Né? Então, esse tipo de produto, a compra ela tem que ser muito específica. Então, você tirando, por exemplo, assim, esse de pneu, que a gente tem bastante cliente nesse nicho, nós temos várias funcionalidades específicas para isso, desenvolvidas para isso. Porque há 10 anos atrás, quando a gente pegou o nosso primeiro cliente de pneu, o mercado de e-commerce brasileiro vendia pneu assim no menu. Pneu, aro, 13, 14, 15, 16, 17. Pô, mas não é isso. Quantas variáveis, offset, várias coisas que acontecem. E aí existia a forma tradicional. E aí a gente desenvolveu, junto com um dos grandes players hoje do Brasil, que foi desenvolver a busca por aro, por roda, por medida, por banda. Então você vai fazendo... de rodagem, tudo. Exatamente, né? Tudo. Então você consegue fazer... Primeiro você diz qual é, e aí ele traz o produto para você. Então você responde as perguntas específicas para isso. Por exemplo, hoje a gente tem um filtro também que busca todas as montadoras. Então se você não sabe qual é o teu aro, o teu perfil, você vai falar qual que é o teu Jeep, o ano, o modelo, e aí na base de dados busca de todos os clientes os modelos atualizados, aí traz lá. Aí é praticamente a base de erros, a não ser que a pessoa não saiba, vai falar qual que é o carro errado, né? Mas aí assim, você mata um grande problema. Um lançamento que a gente está fazendo agora também busca por placas. Então agora você consegue buscar a placa, digita a placa do teu veículo, já traz ali qual que é o modelo. Sério isso? Aí não tem, aí se a pessoa comprar errado, não tem como, entendeu? Só se ele fez uma modificação no carro, ou exatamente. Um carro modificado. Mas é isso que a gente fala. Aí a gente está indo resolver uma dor grande do segmento, que uma plataforma tradicional que não tem essa experiência e essa necessidade, essa rodagem de outros que viu acontecer no passado, ela não consegue fazer isso. E aí a gente já traz isso de uma forma nativa, entendeu? Eu acho que tu trouxe uma coisa, no começo do papo, tu trouxe uma coisa que eu achei muito legal, que foi a frase de tu não compra um RP genérico. Né? Acho que até no início, quando tu tem um negócio muito pequenininho, da mesma forma que a plataforma, tu até pode comprar um RP genérico. Vai para ali, para começar. E aí depois tu começou a crescer, a necessidade impera, tu é obrigado a fazer isso. E como tu citou o mercado de pneus, cara, me deixou, essa feature que tu falou aí me deixou animado, porque eu já participei acho, mais de 600 projetos de e-commerce, mais. Sou velho, disso daqui. Essa cara tá desde não o início. Tô meio destruído por causa disso, mas beleza. Mas sempre foi um problema muito sério, porque, como tu bem falaste, no mercado de pneus, tu não está vendendo uma coisa que tu entrega. Primeiro, que não é qualquer transportadora que aceita transportar. Exatamente. Segundo, que é um produto que tu não armazena em qualquer lugar. Tu tem uma série de vírgulas que transforma o simples fato de botar uma categoria como aro 14, 15, 16 como uma das 5, 6, 7, 8 variáveis diferentes para poder chegar no resultado. E eu conheço, obviamente, um pouquinho mais os projetos de vocês, os negócios de vocês, e me chama a atenção porque a gente não está falando de cliente genérico também, né? A gente está falando de clientes que confiaram a vocês operações grandes, gigantescas.
E aí, usando o mercado automotivo como exemplo, que eu acho que é um baita exemplo para a gente citar, porque exigiu a adaptação de vocês. O cliente grande não chega assim dizendo, eu quero um simples a gente se adapta a ele. Exatamente. Entendeu? É isso aí. Conta um pouquinho mais disso daí, cara. Então, hoje a gente tem um case muito legal que a gente atende a Bridgestone hoje, que é uma das... segunda maior, se não a primeira maior fabricante do mundo de pneus. Então, ela tinha uma dor muito grande que, por mais que ela tivesse numa plataforma muito grande também, ainda era uma plataforma que atende todo o mercado. E para conseguir a customização, que ela nem conseguiu, na verdade, a customização que precisava. Virou teto, porque virou uma coisa inviável, assim, sabe? Então, a gente desenvolveu um sistema que não foi só para o Brasil, foi para toda a América Latina. Então, uma plataforma que já está rodando no Chile, na Argentina, no Brasil, está indo implementação em outros países da América Latina, que é uma plataforma tanto B2B quanto B2B2C. Então são projetos muito interessantes que traz toda a cadeia de distribuidores, revendedores para ser parceiro desse negócio. E com integração com o RP complicadíssimo, foi um projeto de mais de ano de desenvolvimento, mas que a gente foi entendendo exatamente todas as dores do cliente e foi modificando muito desenvolvimento para isso. Obviamente que isso tem um custo, mas foi muito interessante que quando a gente estava conversando, a negociação de 4 meses, 5 meses de negociação, nas últimas 2 semanas que foi tratado o preço. É sempre, você consegue me resolver, você vai conseguir me entregar, quais são as capacidades, quais são as funcionalidades que você vai trazer. Então, quando você chega num nível de cliente multinacional... Quais são os tetos, né? Os tetos, não é que, obviamente, você não vai cobrar um preço surreal, Sim. Mas a preocupação não é essa. A preocupação é, você vai conseguir resolver a minha grande dor, você vai conseguir implementar esse projeto, que é um projeto usado. A gente fez um projeto B2B2C, B2C2B, onde a empresa vende no Chile, por exemplo, o pneu para o consumidor final com a sua própria marca. Mas ao momento que você escolhe o produto, você escolhe o revendedor onde é que você vai escolher fazer a entrega. E aí dali o pagamento vai direto, já fatura direto para eles. Ou seja, eles não estão... É um projeto que estão utilizando a marca, mas para revender para a rede. Então está fortalecendo a rede. Então não vira inimigo. A marca não está vendendo para o consumidor final e tirando deles. Não, estou utilizando a minha marca, o poder de marca para vender para lá. E aí foi feito todo um marketplace complicadíssimo, mas muito interessante, com split de pagamento, baixa de sistema, muito legal o projeto. Cara, mais impressionado eu fiquei aqui, eu já sabia que o projeto era legal, mas mais uma vez, a gente está falando de uma personalização dentro de um mesmo cliente. Exatamente. Olha só, pessoal, que legal. O mesmo cliente tem dores diferentes em lugares diferentes. Então, assim, já pensou, você que está pensando em fazer um projeto novo, tá? De um nicho ultra específico. Imagina que se o teu teto não é só Brasil, por exemplo, ou até mesmo sendo Brasil, mas pensa se as características regionais são atendidas, porque às vezes a mesma plataforma pode atender diferente para um país, para um estado, para um local e para outro. Cara, o projeto dessa maneira que tu contou, além da complexidade, tem a parte da adaptação, de entender o modelo de negócio de um outro país, né? Sim. Obviamente vocês estão sediados aqui, né? Exatamente. A gente até teve que fazer uma expansão breve para fora, para atender questões fiscais e comerciais também. Isso impulsionou a gente também no nosso crescimento, sem sombra de dúvida, o nosso fortalecimento nesse canal. Que legal. Mas é interessante que no mesmo tipo de produto, de uma mesma empresa, você tem de um país para o outro especificações, você tem regras tributárias, você tem formas de cobrança e você acaba tendo algumas mudanças, mas você consegue manter aos olhos do consumidor final a mesma coisa. O próprio sistema bancário, né? Exatamente, não forma de... Imagina, né? Brasil é Pix, até tempo atrás era boleto, agora é Pix, imagina. E país, você comparar hoje o sistema bancário brasileiro com o dos Estados Unidos, é completamente diferente, né? Das compras online, então parcelamentos. Então, essa evolução que a gente foi fazendo foi deixando um legado em cada país, né? Então, um legado para o Chile, um legado para a Argentina, que já fica pronto para uma expansão para outros que queiram também a gente já tem esse caminho traçado já. Agora, olha que legal. Imagina assim, se eu sou uma empresa de pneus, por exemplo, e penso em montar um e-commerce novo. Imagina se eu tivesse que pensar em tudo isso. Agora você já pensar. Então, assim, tem uma frase que eu acho que é bem legal, que operações complexas exigem mentalidades diferentes. Exatamente. Complexas também.
Só que se vocês já dedicaram tempo à arquitetura, cara, imagina quantos neurônios não foram extintos. Sim, não foi fácil. Nesse pensamento de montar essa estrutura diferente para o mesmo cliente. De novo, citar isso daí, de diferente para o mesmo cliente. Cara, isso daí é surreal pensar, porque até pouco tempo isso daí também era surreal, né, Rafael? Agora exatamente. Pensar que isso daí pode ser feito e vocês estão olhando para isso é muito legal. O que tu... assim, atender B2C, tu falou B2B2C também, que eu uso muito isso daí, as pessoas às vezes tentam simplificar, mas não, tem uma diferença gritante, né? Então, assim, é uma plataforma que atende B2C, B2B, atende cliente, atende um nicho, mas atende o cliente de vários aspectos diferentes, né? Me fala um pouquinho disso daí, cara, dessa história de atender B2C, B2B, B2B2C. Então hoje assim, a gente parte, né, obviamente que o core da plataforma, a base da plataforma, ela tem que ser bem sólida. Claro. Ela tem que... O básico tem que funcionar bem, carrinho tem que funcionar bem, funcionalidades básicas, promoções, isso tudo... O básico não pode atrapalhar. Exatamente. Né? Então hoje, né, a gente conversa com os clientes, que conversa com as plataformas e vem assim umas... Poxa, isso aqui me vendeu como uma opcional. Eu falei, pô, cara, isso aqui eu nem vou falar para você mais que implementação de hoje é um diferencial, que isso é nativo, você tem que acompanhar a evolução da coisa e não vender isso como um tradicional, né, algo adicional. Então, muito dentro disso, a gente foca muito nisso que funciona para todos os outros nichos. Então, você tem que primeiro ter uma plataforma que funciona muito bem para fazer o básico. E aí, depois, a gente vai para as personalizações. Obviamente que o B2C ele é o mais tradicional, com venda para o consumidor final, mas quando a gente vai para o B2B, aí parece que é algo simples, mas aí entra numa esfera completamente diferente, porque cada empresa tem a sua realidade. Aí você vai falar de tabela de clientes, de preço para cada grupo de cliente. Regra de negócio, pagamento. Então, poxa, a gente acabou indo para diversos formatos de B2B. Eu tenho um B2B hoje que você entra, está completamente fechado, você não vê nem só com login e senha. Você tem hoje um site que você entra, você acha que é B2C, mas se o cliente que é B2B entrar, muda o preço para ele, muda até produto, legal. Promoção, então aparece, a loja muda conforme o login. Sim, dá para fazer isso. Dá para fazer. Cada pessoa pode receber uma coisa diferente. Tem, exatamente, a personalização, e é simples. E a gente tem alguns projetos onde tem a necessidade de você ter um admin, um painel, você tem o teu portal B2B e você tem outro portal B2C. O pessoal está fazendo isso aí, não sei, mas tem gente fazendo. Entendeu? E aí você tem outra empresa com outro produto, mas você administra tudo com um painel só e você vai colocando isso nos dois canais. Então vai te facilitando, né? Aí cada portal tem a sua... É o que eu estava falando com o pessoal antes aqui no outro bate-papo que a gente teve, é tentar encaixar um quadradinho dentro de um círculo. Era uma coisa matemática, né? A arte de apertar os números para contar aquilo que eu quero saber. E daí a mesma coisa acontece. Não, a minha plataforma é B2C. Não, mas ela até é B2B também. Como assim até? Né? Isso daí para mim não casa. Não, isso tudo tem que estar bem... Sim, tudo que for bem combinado no início, não tem erro, entendeu? Então acho que é muito importante o escopo, né? Vamos desenhar o escopo primeiro, vamos pensar, por mais que ele não seja inicialmente, mas qual é a fase que isso vai acontecer. Então fase 2, fase 3, isso tudo tem que ser entendido desde o início. Então a gente... Acontece muito, né? Vamos com calma. Não adianta a gente querer fazer tudo de uma vez, porque às vezes a empresa não está nem preparada, não está com cultura, não está com as pessoas específicas para isso. Prestem atenção nisso que o Rafa falou, tá? Cultura da empresa, não é só tecnologia, tá, gente? Às vezes a empresa, vocês têm que entrar nessa parte, né? A gente tem que entrar, né? Então por isso que a gente fala que a gente não é só uma plataforma de e-commerce, né? Que entra lá e contrata sozinho e implementa. A gente acaba fazendo um serviço muito mais consultivo, porque... Se não ajudar o cliente a vender também, o cliente não fica. Se a gente não trouxer uma agência de marketing, se a gente não trouxer conhecimento, parceiros, e trazer uma consultoria de... Pô, a gente já viu cliente que a gente foi analisar, estava vendendo no marketplace e estava tendo prejuízo. Eu vendo, não sei quantos milhões no marketplace, tá, mas qual que é a taxa de lucro do teu produto? Mas me ajuda a girar. Ajuda a girar, mas aí ele tinha que gastar com funcionário, com despesa, com risco trabalhistas, com um monte de coisa. Eu falei, se você tirar tudo isso daqui, você vai ter menos trabalho, menos pessoas e você vai ter mais lucro. Como é que convence uma pessoa que diminuir o faturamento vai te dar mais dinheiro? Exatamente. Né? Mas é isso. E aí as pessoas ficam muito deslumbradas com o que traz o marketplace, que é muito bom, mas não é para todo mundo às vezes, entendeu? A gente já conversou aqui, tu citou uma coisa que eu vou usar até como
tecnologia não ela é meio, não é fim, né? Exatamente. Eu acho que é importante demais a gente falar. E quando a gente fala nisso, tá? De que adianta daí a gente investir em mídia, SEO, inteligência artificial, tudo que imaginar, quanto a experiência da loja não é aquilo que a pessoa que está comprando precisava, sabe? Fugiu. Ela não acha o aro, a banda de rodagem, não acha esse off-road, como exemplo, né? Exatamente. Aí o que acontece, né? Você tem todo um trabalho com agência, com mídia, com marketing, você trazer pessoas, você tem baita trabalho, segmenta, a agência vai e faz todo um trabalho, chega no site, você tem lá uma taxa você vai analisar os dados no Analytics, vai ver a taxa de permanência na página, de rejeição é altíssima. Por quê? Você deu uma promessa diferente da coisa. Então, você chega lá, o cliente não acha, porque assim, no online, comparado no digital hoje, comparado com o físico, vamos usar o pneu de novo. Pô, eu estou procurando pneu. Vou aqui no Auto Center, você foi no Auto Center, você desceu do carro, o vendedor foi simpático, te deu um cafezinho, fez na sala de espera. Você tem muitos mais artifícios para você ficar preso ali. Você não sai, você vai até achar meio caro, mas o cara, não, eu vou te entregar, tá pronto e tal. Online são abas. Você abre 10 abas, não tem fidelidade no online. Não tem, eu gosto desse vendedor, eu gosto desse ambiente. Cara, é preço que manda, é facilidade de uso. Entendeu? Então, é muito mais cruel a venda online, entendeu? A gente pode ficar divagando sobre isso 3 dias aqui, que a gente não vai chegar num denominador. Mas a gente já está chegando, já está no fim, né? Até o pessoal já discorda. Mas eu preciso fazer 2 coisinhas que eu acho que é importante. De forma rápida e sucinta, tá? Checklist para quem está escolhendo uma plataforma. Itens principais. Olha, primeiro acho que ela tem que entender o momento dela, né? É importante ela entender, eu vou conseguir eu estou no momento de crescimento, de testar, ou assim, às vezes a pessoa ela entra ela é uma grande empresa que já tem um produto validado e ela quer começar no e-commerce. Aí não vale a pena ela ir no e-commerce iniciante, porque ela sabe que rapidamente ela vai ter poder para ir para um outro e-commerce tradicional. Então, acho que o primeiro ponto que ela tem que ver é o seguinte: eu tenho potencial, qual que é a minha meta e o que eu quero fazer? Eu sou pequeno, quero fazer, vai por isso. Senão você tem que procurar procura uma plataforma de e-commerce que já tenha cases no teu segmento, que já tenha experiência no teu segmento, porque ela vai te trazer experiência que ela já passou, porque a plataforma, boa plataforma, ela é construída pelas experiências e pedidos dos clientes. Entendeu? Para prestar atenção. Aí. Então é isso, você não desenvolve aquilo do nada. Aquele módulo não vem porque você teve um site maluco. Vem da necessidade real, das dores dos clientes reais. E os que estão faturando, os que estão deixando de vender, os que perderam venda. Ele fala, perdi venda um cliente falou que não conseguiu achar. É o que mais vem no WhatsApp, não conseguiu. Implementa isso, gente. Aí a gente, isso aí. Aí vai para todo mundo da plataforma e aí vai criando o negócio. Essa é a grande vantagem, né? Mas, Rafa, queria primeiro mais uma vez te agradecer por esse papo. Eu queria passar para o pessoal Spirit Shop. spiritshop.com.br, dá uma olhadinha no nosso site, nossas redes sociais também. Tá? Para bastante tempo para fazer isso. E assim, troca uma ideia, deixa um contato. Pô, a gente vai fazer uma análise, assim, a gente sempre fala, né, fazendo uma alusão ao pneu, né? Vender pneu não é igual vender camiseta. E vender camiseta não é igual vender pneu. Então, assim, não adianta você querer fazer uma coisa que não é o que você precisa, entendeu? Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Cara, foi fantástico, mais uma vez, né? Vamos assim, lá. Pessoal que está escutando ExpoCast, Expecom rebentando tudo aqui. É isso aí, vamos lá. Mais uma vez. Mais uma vez, estamos na segunda, né? Daqui a pouquinho a gente já bate Daqui o carimbinho. Daqui a pouco eu sou apresentador também. Exatamente. Ó, a dica aí, ó. Aí, ó. Tá certo, pessoal. Obrigado. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, gente. Até mais.